Em 2023, a fabricante de carro chinesa BYD lançou um carro elétrico compacto para uso urbano, de valor excepcional, chamado Ceagu. Atualmente, as empresas chinesas estão produzindo veículos elétricos a bateria de bom custo-benefício todas as semanas. Então, o que há de tão especial neste hatchback compacto? Bem, além da surpreendente alta qualidade e do preço incrivelmente baixo, o Ceagu não é alimentado pelas baterias de íon-lítio que você encontra em todos os seus concorrentes. A química dentro das baterias deste pequeno gigante é de íon-sódio. Sem dúvida, você deve ter ouvido todo tipo de burburinho na mídia sobre essa nova tecnologia de bateria aparentemente empolgante nos últimos meses, e também já fizemos alguns vídeos sobre isso aqui no canal. Portanto, você poderia pensar que é mais um exemplo de como nossos amigos do Oriente continuam a se adiantar aos fabricantes ocidentais de baterias e veículos. Mas talvez não, porque o sódio é muito mais comumente disponível na cadeia de suprimentos global e, como consequência, instalações de fabricação de baterias de íon-sódio estão surgindo em regiões fora da China, incluindo na Europa e nos Estados Unidos. Analisamos algumas delas no canal, mas agora mais uma para adicionar à lista. Eles se chamam Natron Energy e afirmam ter desenvolvido uma configuração química única para armazenar e liberar energia do sódio, que lhes dá uma vantagem competitiva sobre os demais. Vamos falar sobre a Natron Energy um pouco mais tarde no vídeo, mas vale a pena recapitular porque os desenvolvedores de baterias estão procurando alternativas ao íon-lítio em primeiro lugar. Uma boa razão é a disponibilidade de materiais. O sódio é o sexto elemento mais abundante na Terra, e sua disponibilidade em uma cadeia de suprimentos global já bem estabelecida significa menos gargalos potenciais e picos de preços que muitas vezes resultam da dependência excessiva de matérias-primas disponíveis apenas em locais geográficos limitados. Assim como o lítio, o sódio é um metal alcalino, e assim como o lítio, ele tem um único elétron em sua camada externa, o que o torna altamente reativo. Isso significa que a configuração básica de uma bateria de íon sódio é mais ou menos a mesma que a de íon lítio. Carregar a bateria faz com que elétrons sejam liberados dos átomos de lítio ou sódio, e os íons positivamente carregados que ficam para trás são atraídos pela diferença de potencial eletroquímico, ou voltagem, de um cátodo para um ânodo, onde são armazenados até que a bateria seja usada. Em uma bateria típica de íon lítio, essa função de armazenamento é realizada de forma bastante eficaz pela estrutura hexagonal em camadas do grafite. Eu digo bastante eficaz porque, embora os íons de lítio se acomodem bem dentro da parte hexagonal da estrutura, eles são um pouco maiores do que a distância entre as camadas, então há uma ligeira expansão e contração no material de grafite a cada carga e descarga, o que contribui para a degradação eventual da bateria. No entanto, os íons de sódio têm um raio ainda maior do que seus equivalentes de lítio, então eles simplesmente não funcionam de forma alguma em um ânodo de grafite. Eles também são cerca de 3 vezes mais pesados do que os íons de lítio, o que não é ideal. Portanto, principalmente por essas duas razões, a química do íon lítio tem sido o caminho de menor resistência para os desenvolvedores de baterias por muitas décadas. Mas as baterias de íon lítio foram originalmente concebidas apenas para uso em pequenos dispositivos eletrônicos, como o famoso Sony Walkman. As coisas mudaram um pouco desde então, não é? As baterias de íon lítio agora fornecem energia para praticamente todas as aplicações concebíveis, desde pequenos dispositivos médicos, como marca-passos, até megawatts-hora de armazenamento de energia em escala de utilidade. Um carro elétrico moderno típico contém cerca de 10 kg de lítio em suas baterias, e a maioria deles também inclui cobalto e níquel. As baterias de fosfato de ferro-lítio eliminaram os dois últimos elementos, mas ainda há aquela limitação geográfica do lítio que vimos anteriormente. O mundo não está ficando sem lítio, como alguns alarmistas podem fazer você acreditar, e de fato, à medida que a indústria de reciclagem de baterias avança, atingiremos um nível de chamada circularidade que poderá ver mais de 95% dos materiais das baterias sendo reutilizados dessa forma. Mas não faz mal distribuir suas responsabilidades, não é? E a estabilidade de preços ainda é uma motivação muito forte para o desenvolvimento de produtos. As baterias de íon sódio têm algumas outras vantagens significativas sobre as de íon lítio também. Em primeiro lugar, ao contrário das baterias de íon lítio, as baterias de íon sódio podem ser descarregadas até 0 volts sem causar danos. Isso as torna mais baratas e seguras para transportar. Elas também podem usar alumínio em vez de cobre para o coletor de carga do ânodo, o que reduz um pouco o peso e o custo do pacote de células como um todo. Portanto, se você conseguir encontrar uma boa alternativa ao grafite para o ânodo da sua bateria de sódio, então você pode estar no negócio. É por isso que tem havido um grande número de pesquisas nos últimos anos para alcançar esse objetivo. O maior fabricante de baterias do mundo, a CATL na China,
e a fabricante sueca Northvolt enfrentaram um problema usando material de carbono duro em seus ânodos. O carbono duro tem uma estrutura muito mais solta do que o grafite, o que significa que pode acomodar os íons de sódio maiores sem degradação significativa. Para alcançar a diferença de potencial através da célula, a CATL e a Northvolt usam um material chamado branco prussiano em seus cátodos. Então, o que é isso? Bem, demos uma breve olhada nesse material em nosso vídeo anterior sobre íon sódio. Essencialmente, é uma variação do azul da Prússia. Você provavelmente conhece o azul da Prússia muito melhor como um pigmento vibrante em tintas e corantes, mas como um químico, ele tem um alto teor de ferro e oferece muito boa estabilidade e baixa toxicidade, todas características muito atraentes para os químicos de baterias. O branco prussiano é um análogo totalmente sodiado do azul da Prússia, o que em linguagem simples significa que teve íons de sódio inseridos em sua estrutura, onde eles se intercalam dentro da estrutura existente do composto. E isso nos leva aos pessoal da Natron Energy, nos bons e velhos Estados Unidos. Suponho que você possa razoavelmente vê-los como uma empresa iniciante, mas na realidade, eles vêm desenvolvendo sua tecnologia de baterias de íon sódio desde 2012. O que diferencia a tecnologia da Natron Energy da CATL e da Northvolt é o fato de que ela usa azul da Prússia tanto para o eletrodo positivo quanto para o negativo na célula da bateria. Agora, você precisa de dois materiais diferentes para cátodo e ânodo, e deve haver uma diferença de potencial elétrico entre eles para que você possa induzir o movimento de íons de um para o outro. Então, como a Natron pode estar usando a mesma substância em ambos os lados da célula? Bem, a equipe de pesquisa muito gentilmente publicou um artigo recentemente para explicar seu pensamento. O artigo explica que os átomos nas partículas do azul da Prússia estão organizados em grandes gaiolas cúbicas que contêm espaços vazios ou poros maiores que os íons de sódio. Isso permite uma intercalação, ou armazenamento, muito rápida desses íons sem deformação e uma liberação muito rápida quando necessário. A Natron Energy afirma que sua bateria pode ser totalmente recarregada de 0 a 100% em menos de 15 minutos. Para alcançar o movimento dos íons através do eletrólito, a equipe de pesquisa da Natron basicamente mexeu na composição química do azul da Prússia em cada eletrodo. O azul da Prússia de grau cátodo é baseado em uma mistura de ferro e manganês, que lhe confere um potencial de operação alto. Do lado do ânodo, o azul da Prússia é baseado em manganês puro, o que significa que opera em um potencial baixo. E, aí está sua voltagem, ou diferença de potencial, através da célula. O artigo da Natron também aponta que tanto ferro quanto manganês são materiais baratos e abundantemente disponíveis. De fato, óxidos de ferro e manganês estão prontamente disponíveis como subprodutos de outros processos industriais, o que significa que não há necessidade de abrir um monte de novas minas para obter o material. E como o azul da Prússia é um pigmento sintético, ele pode ser produzido em qualquer lugar e fabricado em processos industriais de baixo custo. Eles dizem que as células funcionam a uma densidade de energia entre 40 e 60 Wh por quilograma, o que é cerca de metade da densidade de uma bateria típica de íon lítio. Mas a segurança, durabilidade e baixo custo do azul da Prússia significam que ele é ideal para uso em sistemas de armazenamento de energia renovável em larga escala, como uma célula de energia estacionária, fornecendo mais de 50.000 ciclos de carga, o que é 10 vezes mais do que uma bateria de íon lítio típica. A Natron Energy também recebeu recentemente investimentos financeiros e de infraestrutura consideráveis da Clarius International, uma das maiores fornecedoras de baterias automotivas do mundo. Portanto, a Natron está aumentando rapidamente sua capacidade de produção e entrando em parcerias com alguns nomes bem grandes na indústria para colocar sua tecnologia no mercado. Parece promissor, e você pode apostar que faremos o acompanhamento à medida que mais dados estiverem disponíveis. Como sempre, deixe sua opinião sobre essa tecnologia emergente. Coloque seus comentários aqui embaixo. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossos vídeos. Agradeço por assistir e nos vemos na próxima.